Certinho. Nesse primeiro momento da aula, eu tinha planejado para a gente refazer, né, o exercício da semana passada. Para quem ficou com alguma dúvida, ver direitinho como é que faz. E também para quem fez, né, confirmar que fez certo, tudo bem? Alguns alunos não me entregaram, já me explicaram o motivo, eh, por diversas, né, questões pessoais, de trabalho, de falta de tempo. Tudo bem, entendi todos, já lidei com cada um individualmente, mas aí só para deixar registrado, eu vou estar abrindo um prazo um pouquinho maior para a entrega dessa atividade. Eu vou colocar o prazo de entrega dela estendido até o prazo da próxima entrega, que é quarta-feira que vem, tudo bem? Então, até quarta-feira que vem, quem ainda não finalizou a atividade da semana passada, pode estar finalizando. Quem quiser corrigir algum detalhe, me avisa, né, que eu dou o acesso de volta ao seu trabalho, porque quando você me entrega o trabalho lá no Classroom, você já não tem mais acesso a ele, porque é assim que funciona a dinâmica lá, né? Inclusive, eu vou até mostrar aqui como que eu quero que vocês façam os próximos exercícios para a gente não, como se diz, né? Não ter aquele baque, né? No caso, porque às vezes alguns alunos me mandaram por e-mail, porque realmente, né, quando eu comecei a atividade, eu tinha pensado em vocês me mandarem por e-mail, mas aí depois eu vi que vocês me mandarem pela própria plataforma é melhor, tudo bem? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que que é o Classroom. Inclusive, algumas pessoas não aceitaram ainda o convite lá no Classroom. Eu até já chamei essas pessoas no privado e conversei com elas, Pamela. Inclusive, você foi uma das que eu mandei e-mail, tá bom? O Classroom ela é uma sala de aula online. É um ambiente onde eu posto as aulas gravadas, onde eu coloco os exercícios, onde se eu precisar dar algum aviso para vocês, eu vou estar dando por lá. Eu posso estar avisando no WhatsApp, posso estar mandando um e-mail para vocês? Posso, mas a plataforma oficial é por lá, porque lá já é um ambiente preparado para esses tipos de situações. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é quando vocês receberem, para vocês entrarem, né, na turma online, quem ainda não entrou. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok. Todo mundo está acompanhando aí? Ok. Pessoal, quando vocês, quem ainda não, né, acessou a aula online, vocês vão receber um convite igual esse aqui, olha. Eu peguei a minha conta do projeto e convidei a minha conta pessoal. Aí vai aparecer assim, ó, convite para turma D. É o nome da conta, né, que convidou, no caso é a minha conta do projeto. Olha, Ítalo Saveskin, onde que mostra? Ah, não. Aqui, ó. Ítalo Saveskin, arroba, ponto digitais 1, convidando a minha conta pessoal. Aí vocês vêm aqui, olha, e cliquem em participar. Quando vocês clicarem em participar, vocês já vão ser direcionados para a parte da plataforma, né? Vocês já vão ser colocados na plataforma. Agora eu vou mostrar como que eu quero que vocês façam a atividade, ó. Clica aqui em participar, certo? Aguarda um pouquinho, ele vai abrir. De cara vocês já vão cair no mural. Olha, aqui no mural vocês vão ver tudo que eu já postei para a turma. Ó, a terceira aula gravada, a segunda, a primeira, aula do Drive, aula da agenda. Aí aqui eu criei uma atividade, olha, semana passada. Vocês podem clicar aqui na atividade. Aí aqui eu deixei uma breve explicação. Aqui no arquivo eu estou detalhando como deve fazer o exercício. Pedi para vocês lerem com atenção. Se tiverem dúvida, assistam às aulas e podem me chamar também, que eu estou à disposição. Aí aqui tem a opção de você colocar o seu trabalho. Olha como é que é simples. Supondo que você venha aqui e clique no meu arquivo, né? Botão direito, abrindo uma nova guia. Esse daqui é o arquivo que eu deixei para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Só que para vocês fazerem, vocês têm que vir por aqui, ó. Supondo que você crie um novo arquivo lá dentro do seu Google Documentos e você queira adicionar ele aqui. Você vai vir em arquivo, adicionar, você vai vir procurar dentro do seu Drive o arquivo que você quer colocar. Supondo que você vai fazer diretamente aqui pelo Classroom.
Você vem aqui, ó, adicionar ou criar documentos. Bem simples, você vai criar um novo documento para fazer essa atividade. Se você quiser deixar um comentário, uma pergunta ou falar qualquer coisa pela Classroom também, você pode vir aqui, ó, e adicionar assim, ó, professor, estou com dúvida em tal coisa, não consegui fazer tal coisa, preciso de ajuda. Por aqui mesmo eu já consigo ver se vocês estão precisando de ajuda e já consigo estar ajudando vocês, tá bom? Inclusive, alguns alunos eu respondi pelo próprio Classroom. Mas vamos lá, você vai vir aqui então em adicionar e vai vir criar um novo documento, olha, um documento em branco. Ele já vai criar um documento e vincular ele à sua atividade. Tanto que aqui em cima vocês vão ter um botãozinho chamado entregar. Ou seja, depois que você terminou tudo, você vem aqui, olha, só aguardar um pouquinho, vai aparecer aqui no cantinho. Ah, eu acho que ele aparece depois que começa a fazer a atividade. Eu vou fazer cada um dos exercícios junto com vocês, porque já vai servir de correção. Aqui, ó, apareceu esse botãozinho aqui, ó, entregar. Só que vocês só vão clicar nele no final, né? Porque depois que vocês me entregarem o exercício, aí vocês perdem acesso ao documento. Eu vou olhar o que vocês me mandaram e depois eu vou devolver para vocês. Aí eu vou lançar uma nota de acordo com o que vocês fizeram. Se caso vocês deixarem de fazer alguma coisa, eu vou colocar uma observação. Olha, você não fez tal exercício, ou tal exercício você fez errado. Então, eu vou tendo essa comunicação com vocês, tá bom? Aqui está o nosso arquivo de exemplo. Vamos fazer cada um dos exercícios. Ó. Deixei aqui uma explicação de como que vocês têm que fazer, tal. O objetivo aqui é que vocês treinem os conhecimentos que vocês adquiriram nas últimas aulas e que vocês pratiquem o que vocês estão aprendendo, porque como vocês estão aprendendo muitas coisas, vocês têm que praticar, tudo bem? No primeiro exercício, eu pedi que vocês digitassem esse texto aqui e que vocês aplicassem essa formatação. Eu não quero que vocês façam isso daqui que eu estou fazendo agora, que é copiar e colar. Por quê? A primeira coisa você já deixou de praticar, que é digitação. Eu não vou digitar o texto todo agora, obviamente, porque senão eu vou gastar tempo e eu tenho mais coisa para estar passando na aula de hoje. Mas vamos lá. Eu vou só copiar aqui e vou simular se vocês estivessem fazendo. Então, primeira coisa, identifica o exercício que você está fazendo agora. No caso aqui, eu vou fazer o exercício 1. Ok? Vou aqui colar o texto. Vou colar sem formatação, né, para vocês verem. Então, supondo, ó, a primeira coisa que vocês fizeram foi digitar o texto todo, ó, desde o título até o finalzinho aqui. Aí agora você vai aplicar as formatações que eu pedi. Olha, bem simples. Primeiro, o título eu pedi que fosse a fonte Roboto, semi-negrito, no tamanho 14, alinhamento centralizado. Vamos lá. Título, Roboto, aqui, ó, selecionei, Roboto, semi-negrito. Tamanho, eu pedi foi 14 centralizado. Então, beleza, tamanho 14 centralizado. Pronto, o título já foi. Agora o texto, eu pedi fonte Roboto Mono normal, tamanho 12,5, alinhamento justificado e os parágrafos tabulados. Só para mim ter uma noção aqui, alguém não sabe o que é tabulação? O que é quando você tabula um texto? Tem alguém que não é familiarizado com essa expressão? Pode responder aí no chat, pode responder no microfone também, gente, para a gente ter uma dinâmica bacana aqui na aula. Vou pressupor que todo mundo sabe o que é tabular, então, tudo bem? Então, vou aplicar as formatações. Vou selecionar aqui, fonte Roboto Mono normal, tamanho 12,5. Eu pedi também que esse texto fosse justificado. Agora, para a gente tabular ele, a gente vem aqui, olha. Isso mesmo, Rosa. Tabular é quando você adiciona esse espaço antes do parágrafo.
Isso serve justamente para você identificar um parágrafo. Isso lembra muito quando a gente trabalha, né, com papel, né? Quando a gente está escrevendo um parágrafo, a gente arreda ele um pouquinho para identificar que ali está iniciando um novo parágrafo. Aqui foi exatamente o que eu fiz, tudo bem? E aí, no final eu pedi que o título e o texto tivessem com espaçamento de 1,5. Então é bem simples, ó. Vou selecionar o título e o texto, vou vir aqui, olha, nas opções de espaçamento e selecionar um e-mail. Prontinho, finalizei o exercício 1, tudo bem? No exercício 2, o que eu pedi? Eu pedi que vocês criassem uma lista de verificação e que vocês colocassem os itens com um emojizinho na frente. Isso aqui é mais para dar um ar de graça, né? Para vocês verem como que pode, né, uma lista simples, né, uma lista de compra, ficar bonita, né? Ficar engraçadinha. Aí eu também pedi que colocasse nessas formatações. Então eu vou copiar essa lista aqui, né, para mim não ter que digitar ela toda de novo. Mas, repetindo mais uma vez, quando vocês forem fazer o exercício, peço que digitem tudo, que a digitação também já é uma, uma prática, né? Vocês têm que ter o hábito de digitar para desenvolver essa habilidade. Ok, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é digitar a lista. Aí agora a gente vai aplicar as formatações. O título eu pedi fonte Nunito, extra negrito. Ok. Então, fonte extra Nunito. Aqui, ó. Na verdade, aqui já está até perto, né? Por causa que eu já usei elas antes, né? Mas supondo, né? Voltando aqui na Roboto Mono. Se a de vocês não está aqui nas recentes, é só você descer aqui embaixo, olha, na lista, a Roboto está aqui. A Nunito vai estar um pouquinho mais para cima, olha. Nunito. Eu pedi extra negrito no título. E a lista eu pedi no Nito Negrito. Ok. Então a lista vai ser em Nunito Negrito. Ok. Adicionar os emojis. Tamanho 11. Beleza. O tamanho aqui. Ok, já está 11 mesmo. Perfeito. Vamos criar então uma lista de verificação. A gente seleciona os itens da lista. Vem aqui, olha, lista de verificação. Bem simples. Outra coisa, eu alinhei a lista com o título, mas isso eu não pedi que vocês fizessem. Mas caso vocês quisessem fazer, era só pegar aqui, ó, e trazer para cá, ó. Aí agora os itens estão alinhados. Para a gente colocar os emojis, é bem simples. A gente vem aqui, ó, inserir emoji. E agora a gente digita o nome do emoji que a gente quer. Olha, bem prático, né, e objetivo. Eu quero um emoji de arroz. Olha o emojizinho de arroz aqui. Aqui eu quero uma carne. Inserir, emoji, carne. Berinjela. Teve um aluno que me perguntou o seguinte: professor, eu posso ir colocando os emojis na medida que eu vou digitando a lista? Pode, porque aqui no caso eu coloquei a lista toda de uma vez. Mas se você quiser digitar arroz, colocar o emoji do arroz. Digitar carne, colocar o emoji. Gente, o jeito que vocês quiserem fazer, tá valendo, tá bom? Morango, então vem aqui, morango. Brócolis. Tomate. E para finalizar, banana. Beleza. Com isso, pessoal, vocês vão finalizar o exercício 2. Olha, bem simples, prático e rápido, tá bom? Inclusive, quem estiver fazendo
o exercício aí, desculpa, quem estiver fazendo a aula no computador e quiser fazer alguma modificação no exercício ou quiser ir acompanhando e fazendo de novo para praticar, pode ir acompanhando aí, tá bom? E acompanhando a correção. Vamos aqui então para o exercício 3. No exercício 3, eu pedi que vocês criassem esse sumário aqui. Eu acho que esse daqui foi o exercício que mais pessoas tiveram dúvida. Pessoal, eu já deixei aqui, olha, 2 dicas de como que vocês iriam fazer, tudo bem? Mas vamos aqui pegar e fazer junto. Eu pedi que vocês digitassem, né, esse sumário e depois colocassem esses marcadores. Esses marcadores servem para você identificar uma hierarquia. Quem está abaixo de quem pertence a quem. Isso aqui a gente pode entender como tópicos, né? Isso aqui seriam, por exemplo, parte do curso de vocês e o que é que vocês aprendem. Por exemplo, a gente começa explicando o que são as ferramentas do Google. Depois a gente fala sobre o mercado de trabalho. Aí depois a gente entrou com a ferramenta de e-mail. Aí a gente veio e explicou como que a gente envia, responde. Na verdade, aqui eu não detalhei todos os tópicos, né? Porque dentro de uma ferramenta existem N e N coisas que a gente vê numa aula, tudo bem? Mas ok, vamos então criar esse sumário. Primeira coisa, vocês têm que digitar isso aqui. Gente, não tem esse hábito de ficar copiando e colando. Isso não é legal para vocês enquanto alunos do curso. Eu só estou utilizando aqui porque eu realmente preciso de tempo, né? Vamos lá, deixa eu colocar até isso aqui na próxima página para ficar legal. Beleza, vocês vieram aqui, digitaram todos os itens. Agora a gente vem, seleciona essa lista, né, de itens e vem aqui, olha, e seleciona marcadores com numeração. Ó, lista numerada. Eu ainda falei aqui, olha, utilize lista numerada. E a segunda dica que eu dei é para você acessar esse subnível, você utiliza o Tab. Então, beleza, vamos aqui criar uma lista numerada. Aí tem várias opções, né? Por exemplo, tem o primeiro nível com número, o segundo nível com letrinha e um ponto, e o terceiro nível com uma letrinha romana minúscula. Aí você tem várias opções, em vez do ponto, parêntese, 01 em vez de 1, mas o que era o objetivo era utilizar esse daqui, olha, a terceira opção. Porque ele cria uma hierarquia. Desculpa, Rosa, agora que eu vi sua pergunta aqui. Na barra de ferramentas, clicar em inserir, lá tem a opção de emojis. Posso também, no ícones, inserir imagens do Google? Olha, você consegue sim colocar imagens do Google, mas como aqui a gente quer itens mais práticos e rápidos, a gente utiliza esses emojizinhos mesmo. Mas se você quiser vir e para cada item aqui da lista, pesquisar e colocar uma imagem do Google, por exemplo, arroz, você vem, pesquisa, coloca uma imagem de arroz. No caso, você vai ter que colocar a imagem bem pequenininha para ela poder ficar aqui na linha, né? Porque se a imagem ficar muito grande, vai ocupar mais linhas e vai tirar a sua visualização. Tudo bem? Mas os emojis, eles são mais práticos, né? Porque aqui é só vir, inserir emoji e escolher o emoji que você quer, tá bom? Vamos lá, então vamos criar a lista. Vou vir aqui em lista numerada, vou selecionar essa opção. Na hora que você cria a lista, você observa que está todo mundo, né, com o mesmo nível de hierarquia, porque está todo mundo junto. Agora você vai começar a aplicar os níveis de hierarquia. Eu acho que eu vou até tirar aqui para a gente poder visualizar as duas ao mesmo tempo. Só me tira uma dúvida, vocês estão conseguindo ver direitinho as duas telas aqui? Me confirmem, por favor, se vocês estão conseguindo ver. Ok. Então, aqui agora eu vou aplicar essa hierarquia que eu quero que fique. Então, o mercado de trabalho, ele é um tópico dentro de o que são ferramentas Google. Então, eu venho aqui no mercado de trabalho e clico em Tab. Observa que ele vai entrar um pouquinho para dentro e esse doisinho que pertencia a ele vai vir para o Gmail. Viu? Ele se tornou 1.1, o Gmail se tornou 2. Como enviar, responder e encaminhar e-mail é um tópico de Gmail. Aí, edição é um tópico também.
Agora, dentro da parte de edição, a gente tem formato, tamanhos, ou seja, isso daqui é um tópico que está dentro desse tópico. Então, a gente vai clicar no Tab duas vezes. Ó. Ele foi para o 2.3, aí agora ele vai se transformar no 2.2.1. Ou seja, ele veio aqui para dentro. Inserir no link é um tópico de Gmail, então eu dou um Tab nele. Como criar uma assinatura? Também. Agora, configurando sua assinatura, já é um tópico de como criar. Então, ele tem que vir, olha, duas vezes, que ele vem para dentro daqui. Depois, aí a gente tem o Meet, né? O Meet já está na camada certa. Chamadas é um tópico dentro. Como criar uma chamada instantânea é um tópico dentro de chamadas, então eu coloco ele aqui. Configurações, aqui. Funcionalidades, aí já é um tópico dentro de configurações. Reuniões programadas, aqui. Como programar chamada para depois, aí é um tópico dentro de reuniões. Agenda, aí a agenda já é um tópico que a gente chama de primeiro nível, né? Ele está no primeiro nível da hierarquia. Aí agora, eventos. Eventos está dentro de agenda, então a gente vem, dá um tab. Criação de eventos. Criação de eventos é um subtópico de eventos, então a gente clica duas vezes. Recorrência. Aí a recorrência, olha que interessante, ela é um subtópico de criação de eventos, que é um subtópico de eventos, que é um subtópico de agenda. Então aqui a gente observa direitinho essa questão da hierarquia, olha. 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.1. Então, quanto maior é o número, mais para dentro está na hierarquia, né? Ou seja, mais específico é aquele tópico. Porque, por exemplo, agenda é um tópico geral. Aí dentro de agenda eu tenho eventos, né? Aí, por exemplo, no mesmo nível de eventos eu tenho lembretes, eu tenho compartilhamento. Dentro de eventos eu tenho criação de eventos, ou seja, é um subtópico. Dentro da criação de eventos eu tenho a recorrência, que é o evento se repetir toda semana. Então, vocês observam que aí você vai criando essa questão de quem pertence a quem. Com a tecla Tab, você define isso muito bem e fácil. Então, vamos lá. Recorrência é aqui, adicionando convidados é aqui, chamadas é aqui, lembretes é aqui, compartilhamento aqui. Beleza. Agora a gente chegou no tópico 5, que é Drive. O Drive já está no lugar certo. Dentro de Drive a gente tem pastas. Aí a gente vai ter compartilhamento de arquivos. Dentro do compartilhamento de arquivos a gente tem permissão de acesso. No mesmo nível aqui a gente vai ter configuração de download. Configuração de sincronização. Na configuração de sincronização a gente tem download do app e sincronizando pastas, ok? Então, só utilizando a tecla Tab, a gente conseguiu criar o nosso nível de hierarquia. Observa que agora a gente está igual ao do exemplo, tá bom? Então, quem não conseguiu fazer esse sumário na primeira vez, peço que faça agora de novo para poder praticar, tudo bem? Vamos então para o exercício 4. No exercício 4, eu pedi para vocês digitarem esse texto, colocassem essa imagem pesquisando na web e aplicassem essas formatações, tudo bem? Então, vamos aqui fazer o nosso exercício 4. Esse é o 4? É, certo. Exercício 4. Beleza. Outra coisa, gente, que eu percebi também que muita gente estava fazendo e que não tem necessidade é você copiar essas instruções que eu dou aqui para o seu exercício. Essas instruções, elas não fazem parte do exercício. Eu quero é o resultado final. Eu não preciso ter essas instruções aqui porque foi eu que criei isso daqui. Eu vejo lá no meu documento original o que eu quero que você faça. Então, quando eu for te passar um exercício,
coloca só o número do exercício, igual eu estou fazendo aqui, olha, e coloca o que eu pedi para mim entender que você conseguiu fazer o que eu queria, tá bom? Então vamos lá. Vamos digitar esse texto aqui, né? Supondo, vocês vieram aqui e digitou o texto todo. Aí o texto vem. Ok. Digitamos o texto. Perfeito, tá bom? Aí agora a gente tem que colocar uma imagem utilizando a ferramenta pesquisa na web. A gente aprendeu que para isso, deixa eu abrir aqui todo, né, para vocês visualizarem da forma correta. A gente pode vir clicar aqui no ícone da imagem, pesquisa na web, ou a gente pode vir inserir imagem, pesquisa na web, tudo bem? Eu pedi que vocês digitassem, deixa eu só confirmar aqui, ferramentas digitais. Então, a gente vai vir aqui, olha, e pesquisar por ferramentas digitais. A primeira imagem que aparece é a imagem que eu pedi, então vamos colocar ela. Clico nela e clico em inserir. Aí a imagem veio grandona, veio até fora do lugar aqui e tudo mais. Como que a gente manipula essa imagem? Eu pedi que vocês colocassem ela com ajuste de texto, ajustar texto. Ok, eu vou clicar na imagem, vou vir aqui nas opções, ajuste de texto, ajustar texto, tudo bem? Isso vai permitir que a gente consiga movimentar essa imagem e o nosso texto vai se adequando a ela, tudo bem? Aqui, ó. Ela está meio grande para manipular, mas ela está aqui, ó. Beleza. Tá, vamos então já fazer a próxima coisa que eu pedi. Eu pedi que colocasse uma borda lisa de 3 pontos e utilizasse para a cor da borda essa engrenagem maior aqui, olha. Então vamos fazer essa modificação. A gente vem aqui, olha, nas bordas, escolhe uma borda de 3 pontos. Ela veio, né, uma borda preta. Aí eu venho no lápis para mudar a cor da borda. Venho aqui com o conta-gotas e seleciono a engrenagem maior. Pronto, agora eu peguei a cor dessa engrenagem e apliquei na minha borda. Aí eu pedi que vocês colocassem o texto na fonte Verdana, tamanho 13, justificado. Então, eu vou vir aqui no meu texto, olha, vou colocar a fonte Verdana, vou vir aqui, olha, fonte. O Verdana já está aqui porque eu utilizei ele há pouco tempo, mas se o de vocês não tiverem, vão descer um pouquinho, está aqui, olha, Verdana. Vamos clicar, pedir tamanho 13 e justificado. Ok. Agora o nosso texto já está pronto para receber a nossa imagem na lateral. Eu pedi que vocês ajustassem a imagem de modo que no final ela ficaria com essa altura e essa largura. Então vamos ajustar ela aqui, olha, ela ficar desse tamanho que a gente quer. Só que uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, né, é que vocês utilizassem esse recurso aqui, olha, opção, tamanho, retração e utilizassem por aqui. Porque se eu vier aqui e colocar a altura que eu pedi, a altura aqui tem que ficar 3,35. Vou colocar aqui, ó, altura 3,35. Olha que interessante. Quando você aplica a altura, por você estar com a proporção bloqueada, a altura vem e se altera automaticamente. Ah, professor, o meu ficou um pouquinho diferente. Eu pedi 3,63, ficou 3,65. Gente, não tem importância. O importante é que você entendeu que você pode alterar a proporção da imagem por aqui. Tudo bem? Então, beleza. Agora, era só questão de ajustar aqui, olha. Ajustar. Deixa eu só confirmar aqui que essa imagem está um pouquinho maior. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. O texto, tamanho justificado.
Aqui eu não pedi para colocar espaçamento, não. Eu acho que eu não pedi espaçamento, mas o meu espaçamento aqui vai ser bom. Ok. Provavelmente, eu estou percebendo aqui, foi isso que aconteceu. Eu coloquei um espaçamento de um e-mail aqui, mas eu não pedi para vocês colocarem. Então, quem obviamente não colocou, não tem importância, né, gente? Porque se eu não pedir, vocês não sabiam. Mas o aluno que teve atenção e percebeu que quando ele digitou o texto, ele fez tudo igualzinho do jeito que eu pedi, olha. Ele digitou o texto, ele colocou a imagem, colocou a borda, tudo direitinho, mas ele percebeu que o texto não estava aqui alinhado com a autora da imagem. Aí ele pensou, pô, o que está faltando? Está faltando espaço entre as linhas, porque antes estava assim, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Estava assim, ó. O espaço entre a linha está pouco. O aluno que sacou falou, pô, vou aumentar aqui o espaçamento. Ele veio, aumentou o espaçamento entre as linhas e ficou assim. Mas se você não fez, não tem importância. Você atingiu o objetivo que é fazer isso daqui, tudo bem? Vamos lá para o exercício 5. No exercício 5, eu pedi que vocês... Joga esse aqui para outra página. Eu pedi que vocês inserissem essa imagem no documento utilizando a opção de inserir por link. E aí eu pedi para vocês aplicarem algumas formatações. Então, a primeira coisa, a gente tem que inserir essa imagem via link, né? A gente pode selecionar aqui, copiar. Agora, obviamente, né, vocês podem copiar o link lá da imagem original, porque até senão vocês não vão conseguir inserir a imagem, né? Vocês não vão ter o link dela. É só uma correção, né, que eu gostaria de chamar aqui. Eu percebi que na hora que eu coloquei o link na primeira vez, eu tinha cortado ele, tinha ficado um pedaço numa linha e um pedaço na outra. Aí alguns alunos não estavam conseguindo colocar a imagem, colocaram outras imagens. Gente, está ótimo, perfeito. O importante é que vocês entendam como que insere uma imagem via link, tá bom? Então vamos vir aqui, ó, inserir imagem por URL. Agora a gente cola o link que a gente acabou de copiar. Ele já identificou, né, a imagem que é. A gente vai inserir essa imagem agora no nosso documento e vamos fazer as demais formatações. Eu pedi que deixasse ela com efeito preto e branco, fizesse um recorte e aplicasse uma borda tracejada de 2 pontos. Então, a primeira coisa que a gente observa é que aqui, olha, está pegando mais cenário do que aqui. Olha, aqui não está pegando essa parte do céu, não está pegando uma parte aqui na lateral, essa parte. Então, a gente vai fazer um recorte nela. Aumentar aqui para vocês verem, né? Quando a gente clica na imagem, vem aqui na opção de recorte, vamos recortar aqui, ó. Recortar aqui, recortar aqui. Ah, professor, meu recorte tem que ficar exatamente igual ao seu, gente? Claro que não. Você pode recortar do jeito que você achar que fica bom aí. O importante é eu entender que você sabe como que recorta uma imagem. Cliquei no Enter. Beleza. Agora vamos aplicar o efeito preto e branco. Gente, efeito preto e branco também, bem tranquilo, né? Vem aqui, opções de imagem. Aqui a gente vai ter cores. Aí a gente vem nas cores. Olha o preto e branco aqui, olha. Tinha algumas pessoas, tiveram alguns alunos que colocaram esse efeito aqui, olha. Esse efeito, gente, ele não é preto e branco, ele chama negativo, tá escrito aqui. Ele é para dar uma outra característica na imagem, tudo bem? O preto e branco é essa daqui, olha, que na verdade aqui chama escala de cinza, tudo bem? Então vamos lá. Calma aí. Ok. Beleza, então. Agora eu pedi que vocês também colocassem uma borda de 2 pontos tracejada. Bem simples, né? Eu venho aqui em bordas, 2 pontos, tracejada.
Deixa eu só abrir aqui, né, para vocês verem como é que foi, ó. Borda, 2 pontos, tracejada. Beleza, então. Agora, no exercício 6, eu pedi que vocês criassem, né? Calma aí. Vamos só mexer na... Aqui. Vou colocar aqui exercício 6. O exercício 6 eu pedi que vocês criassem essa tabela e aplicassem essas formatações, tudo bem? É uma tabelazinha bem simples, de 3 colunas por 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, desculpa, são 6 linhas. Então, vamos aqui, ó, tabela. Ó, vamos inserir tabela 3 por 6. Criou a nossa tabelazinha. Primeira coisa, mesclar as 3 linhas de cima. Selecionou as 3, mesclar as células. Beleza. Depois, aí agora teria que digitar todas essas informações, né? Eu não vou ficar digitando porque eu tenho mais conteúdo para passar para vocês hoje. Eu não vou digitar todas as informações, eu não vou nem copiar todas essas informações, porque senão só aqui vai perder muito tempo. Mas eu vou colocar uma só de cada para a gente pegar aqui. Beleza, então depois que vocês tivessem terminado todas as digitações, vocês viriam e aplicar as formatações. Aqui eu pedi formatação de borda, cor verde escuro, de 1,5 ponto de espessura. Então, beleza, eu vou até abrir aqui para vocês visualizarem melhor. Botão direito, propriedades da tabela. Aqui a gente tem a cor, aí a gente vai escolher a cor da tabela, pedir verde escuro com 1,5 ponto de espessura. Beleza, colocamos a cor da tabela. Aí, agora eu pedi que vocês colocassem cor de fundo em diferentes tons de verde. Beleza, a gente vem aqui, olha, clica na célula que a gente quer colocar a cor. Tem aqui, ó, cor de fundo da célula. Vamos escolher então esse verde aqui, ó, para ser o fundo dessa célula. Beleza. Um verdinho um pouquinho mais claro. Aí agora a gente coloca aqui um verdinho um pouquinho mais claro. Então vamos selecionar essas 3 células, cor de fundo, vamos colocar esse verde aqui, ó. E nas de baixo a gente vem, seleciona as de baixo e coloca agora o verdinho bem leve. Ok, colocamos as formatações. Agora vem as formatações de fonte. Fonte eu pedi a Conforta, então eu vou vir selecionar todo o texto. Vamos supor, no caso vocês teriam que selecionar tudo, né? Vou vir aqui nas opções de fonte. O Conforta já está aqui, porque eu usei ele há pouco tempo, mas ele também está aqui, ó. Vou clicar, beleza, coloquei a fonte. Tamanho 12. Eu vou vir aqui, olha, tamanho, já vou aproveitar que está tudo selecionado, 12. Tudo centralizado. Então, eu vou vir aqui, opção de alinhamento, centralizado. Se você quisesse dar um tchan a mais, você poderia vir aqui e colocar, por exemplo, esses títulos em negrito. Você dá um destaque a mais para eles. Gente, com isso vocês iriam finalizar todos os exercícios que eu deixei lá para vocês. Eu deixei um exercício extra, que é o exercício 7, que ele foi dado durante a aula. Então, sim, eu estava fazendo um exercício prático com alguns alunos durante a aula e eu fui pedir para eles criarem uma tabela com algumas receitas que eles
gostavam, que eles utilizavam e tudo mais. E aí depois eu pedi para eles colocarem aqui essa tabela. Então, se você não fez essa parte, eu vou mostrar aqui como que ela deveria ter sido feita. Eu só vou pedir autorização de uma aluna que eu vou pegar o exemplo dela. Ó, Dalene, eu posso mostrar a sua tabela aqui para os meninos? Se você não quiser, não tem problema, tudo bem? Oi, Ítalo, boa noite. Pode sim, pode Vê que a compartilhar sem sua problema. ficou bem bacana, eu vou usar ela como exemplo para os meninos verem o que eu espero que eles façam. Deixa eu abrir aqui. Calma aí. Não é aqui não, é aqui, ó. Hum, Tá, eu não sei se essa daqui é não, essa daqui é da. Essa daqui também é interessante. Essa daqui, se eu não me engano, é da Eponina. É uma aluna da outra turma. Mas tudo bem, pessoal, aqui a gente tem uma ideia de como que era para ser feito. Meu objetivo era que vocês treinassem formatações e fossem criativos. Olha aqui, por exemplo, ela escreveu o nome da receita, colocou um emoji para caracterizar essa receita, veio colocando os ingredientes, colocou eles numa lista. Ela usou uma lista de verificação, não precisava, né? Porque aqui não é uma lista de verificação, seria uma lista de marcadores. E aqui no modo de preparo, ela veio e colocou os itens. Ela poderia ter colocado, por exemplo, uma lista com numeradores, ou seja, qual é o primeiro passo? Passo número 1, passo número 2, entendeu? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, mas esse daqui ficou muito bom também por causa que a combinação de cores ficou muito bacana. Deixa eu ver se eu acho o da Darlene aqui. Aqui, ó. Como é que... Ó, essa daqui, olha que bacana, pessoal. Ela fez uma divisão dentro das células, criando assim, sub-repartições, fez uma combinação de cores. Então, sim, não existe. Quando eu fazia um exercício que ele é livre, não existe forma certa e forma errada. Vocês têm que fazer do jeito que vocês acham melhor. Então, observa como que essa daqui ficou com uma dinâmica totalmente diferente e ela atingiu o objetivo. Eu queria receitas. Tá aqui, olha, a receita, os ingredientes, a quantidade, modo de preparo. Ela ainda fez uma divisão mais bacana ainda, porque ela dividiu em etapas como que faz a massa, como que faz a calda, o modo de preparo da calda, o modo de preparo da massa. Então, sim, ela fez o estilo dela. Então, quando vocês forem fazer esse exercício, peguem o que vocês acham mais legal, peguem o que vocês acham que vai ficar mais bonito, vai assim, te agradar. Porque na hora que você estiver fazendo algo seu, você tem que treinar a sua criatividade, você tem que fazer algo de acordo com o que você acha que vai ficar bonito, tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza o exercício. Então, como que vocês entregariam esse exercício para a gente, digamos assim, né, terminar, né? Deixa eu só finalizar esse daqui. Então, quando vocês estivessem aqui no finalzinho do... Calma aí. Quando vocês estivessem aqui no finalzinho, chegou aqui e terminou o exercício 7, vocês têm que entregar ele para mim poder corrigir. Então, olha, no próprio documento que vocês criaram, que a gente fez aqui junto, vocês têm aqui, olha, um botão para entregar. Clica nele. Aí agora já vai abrir o Classroom novamente. Aí aqui no Classroom, você pode, na hora que você for entregar,
Ó, tá perguntando aqui, ó. Você está anexando esse exercício para ser entregado. Aí você clica aqui em entregar. Vai aguardar um pouquinho. Beleza. Agora você me entregou o exercício. Se caso você quiser cancelar o envio, professor, enviei errado, deixa eu fazer uma correção aqui. Você cancela ele aqui e manda ele de novo. Mas se caso você não quiser, você já tiver finalizado, eu vou receber esse exercício, vou abrir ele aqui no meu computador, vou ver o que você fez. Se eu achar que você tem que mudar alguma coisa, eu vou te mandar uma mensagem por aqui mesmo. Você vai receber uma mensagem por aqui. E aí você vai fazer o que eu pedi, fazer alguma correção. Se não, eu já vou finalizar ele, vou te devolver, porque eu devolvo ele para você continuar tendo acesso a ele. Porque o que acontece? Olha aqui, na hora que você entrega um exercício, você perde acesso a ele, entendeu? Então agora esse exercício pertence a mim, eu como professor. Aí, na hora que eu terminar minha correção, eu te devolvo ele e você volta a ser proprietário dele, tudo bem? Vamos então ver os conteúdos da aula de hoje. A aula de hoje tem muita coisinha bacana para a gente aprender também. Vou criar aqui um novo documento. Quem tiver aí no computador pode ir acompanhando junto, tudo bem? Hoje eu quero explorar com vocês mais algumas funcionalidades que a gente tem dentro da guia Inserir. Aqui na nossa guia Inserir, a gente já conhece, deixa eu colocar aqui, aula 5 turma D. Aqui na guia Inserir, a gente já conhece a parte de imagens, a gente já conhece as tabelas, já conhece essa parte de desenho, eu já mostrei superficial para vocês, mas depois a gente vai entrar mais em detalhes. Gráficos a gente vai ver depois com mais detalhes. Já mostrei os emojis. Hoje eu quero mostrar para vocês os ícones inteligentes. Os ícones inteligentes, eles são ferramentas que você tem que vieram de outras ferramentas Google. Por exemplo, a gente sabe que o Google, como um todo, ele trabalha junto. Então, o documentos, os sheets, a agenda, o Google Maps, o Google Fotos, todos eles trabalham juntos. Então, você consegue pegar recursos de um e trazer para outros. Por exemplo, esse recurso de data e esse recurso de evento da agenda, ele é proveniente do Google Agenda. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma tabelazinha bem simples, uma tabelazinha de, acho que 6 por... não, 6, deixa eu pensar. Pode ser 6 por 4. E essa tabela ela vai servir para a gente controlar reuniões, por exemplo. Mesclar aqui. Vamos fazer aqui, ó, controle de reuniões. Agora eu vou ter um tema da reunião, eu vou ter quem é o responsável por ela, o local que essa reunião vai acontecer, os arquivos, né, documentos que fazem parte dessa reunião, a data dessa reunião, e deixa eu pensar mais um bacana aqui que vai ter a ver com esses ícones. Tá, esse daqui eu vou deixar livre, mas eu vou explicar por quê. Então vamos supor que a gente vai fazer uma reunião sobre marketing. Essa reunião e a gente vai ter também uma reunião do financeiro, uma empresa, por exemplo. Aqui no responsável, supondo que eu estivesse dentro de uma corporação, vocês concordam comigo que eu teria o e-mail, né, de todas as pessoas que fazem parte dessa corporação. Supervisores, estagiários,
funcionários, né, de um modo geral. Então, aqui em pessoas, igual eu vou mostrar para vocês, para mim vai aparecer apenas algumas pessoas. Mas se fosse uma corporação, eu teria o e-mail de todas as pessoas que trabalham ali na minha equipe. Ou trabalham junto comigo, no caso. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou inserir uma pessoa, olha. Ícones inteligentes, pessoas. Aqui para mim apareceu uma lista de pessoas que são alunos, né, que eu tenho aqui no projeto. Vou pegar, por exemplo, o Johnny. Inclusive, o Johnny não veio na aula hoje, né? Não estou vendo ele aqui na lista. Ó, Johnny, se você tiver aí, você me dá uma desculpa, hein? Porque... Quer conferir se ele está aqui na lista? Que o Johnny não perde aula fácil. Ó, realmente o Johnny faltou hoje. Depois vou ver lá por que ele faltou. Mas beleza, peguei aqui então, chamei o Johnny para essa parte como responsável. O local, eu vou colocar o local físico onde essa reunião vai acontecer. Então, supondo que essa reunião fosse acontecer lá na CITA, né? Lá no centro de Itabira, né? Centro barra Pará. Vou vir aqui, inserir ícones inteligentes, lugar. Observa que quando eu clico em lugar, ele vai me dar a opção de eu digitar aonde que eu quero. Eu vou digitar aqui, por exemplo, a CITA, Avenida Duque de Caxias. Beleza. Documentos. Agora eu vou pegar dentro dos meus documentos ou dos meus arquivos que eu tenho, que eu queira colocar aqui, ó. Inserir ícones, arquivos. Olha que interessante, ele já apareceu a lista de arquivos que eu tenho nos meus documentos, né? No caso, eu vou pegar, por exemplo, o arquivo que eu utilizei na aula de tabelas. Vou pegar esse arquivo aqui, olha. Bacana. Agora eu quero uma data. Que dia que essa reunião vai acontecer? Ó, vou inserir, quero um ícone inteligente, quero uma data. Olha que interessante, ele já abre um calendáriozinho. Ah, essa reunião vai acontecer quarta-feira que vem. Eu venho aqui e coloco uma data. E eu também posso colocar um compromisso na minha agenda. Então, eu posso vir aqui e pegar um compromisso da minha agenda e trazer para cá. Porém, para mim trazer um compromisso da minha agenda, eu já tenho que ter ele criado. Olha aqui, por exemplo, eu não tenho esse compromisso criado aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha agenda e vou criar um compromisso referente a essa reunião no dia que eu quero. Então, eu vou vir aqui, olha, criar um novo compromisso, evento. Aí, esse evento, eu vou chamar ele de reunião market, por exemplo. Vou colocar que ele vai acontecer na quarta-feira que vem, 13h, por exemplo. 13h. Ok. Feito isso, um compromisso, né, de meia hora só apenas. Vou salvar. Ó, acabei de criar esse compromisso aqui. Agora eu vou vir e vou inserir ele aqui, olha. Ícones inteligentes, evento da agenda. Olha aqui, olha, já apareceu ele aqui para mim, olha. Quarta-feira, 12 de abril, 13h. Pronto. Agora a coisa que é mais interessante, né? Como esses ícones, eles são inteligentes, você tem uma dinâmica com eles. Por exemplo, o da pessoa, eu até já mostrei aqui para vocês. Quando eu passo o mouse por cima, eu consigo ver o e-mail dessa pessoa, eu consigo abrir uma visualização detalhada. Aí eu vou ver nome da pessoa, quais as interações que eu tive, né? Por exemplo, eu mandei e-mails para ele, ele me mandou e-mails. Eu tenho aula com ele na quarta-feira, então eu tenho um compromisso na agenda com ele. Tem arquivos que ele já me mandou, então aqui você tem um histórico da pessoa. Além disso, se eu clicar aqui, olha, nesse ícone de e-mail, olha que interessante, já vai abrir a parte do Gmail, onde eu consigo estar mandando um e-mail diretamente para essa pessoa,
Então, supondo que eu sou o gestor e eu estou organizando as coisas, eu preciso conversar com o responsável da reunião de marketing para falar alguma coisa sobre essa reunião. Então, eu posso vir aqui e já mandar um e-mail diretamente para ele. Olha, nessa reunião precisa ser abordado tal tema. Ou, sei lá, gente, qualquer coisa que você precise migrar de uma ferramenta para outra. Utilizando esse ícone inteligente e colocando a pessoa aqui, você consegue já mandar um e-mail diretamente. Eu poderia abrir uma videochamada com ele aqui agora. Ah, preciso conversar com ele. Já abro uma videochamada, ele vai ser notificado lá. Consigo criar um compromisso na agenda com ele. Então, se eu clicar aqui no evento da agenda, vai ser aberta aqui a minha agenda. No caso, ele vai criar um compromisso no momento de agora, né? 5 de abril, ele vai pegar aqui 8 e pouca, por exemplo, 8 e meia. Aí olha aqui, ó, o Johnny já está aqui como convidado do meu compromisso, né? No caso, não é a nossa situação aqui agora. Beleza. Próximo aqui seria o local. O ícone do local é muito interessante que ele abre uma visualização do Google Maps. Vamos até melhorar essa visualização clicando nesse ícone. Vai abrir um menuzinho aqui do lado. Nesse menuzinho a gente consegue ver a exata localização da onde é o nosso compromisso. Então, por exemplo, se eu quisesse saber como que eu chego nesse local, aqui eu vejo, eu posso dar um zoom aqui, ó. Eu vejo em qual rua que fica, perto de que fica. E o mais interessante, eu consigo traçar uma rota para lá. Por exemplo, vou traçar aqui uma rota saindo, deixa eu pensar, saindo da rodoviária de Itabira até chegar no Acito. Olha que interessante, por ser, né, perto ali, já no centro, a gente observa que ele já traça o caminho direitinho, ó. Tem que pegar a avenida, aí já mostra a rua que tem que subir. Então, olha, você consegue ver a distância, 1 quilômetro, em média, né, quanto tempo você vai gastar e tudo mais. Então, sim, você tem um recurso de mapa aqui. Isso, gente, vale para qualquer local que você queira colocar, tudo bem? Se eu clicar aqui, eu vou abrir uma visualização só desse mapa, né? Mas na verdade eu não ia abrir, mas só para vocês verem. Em vez de ficar aquela visualização pequenininha, vai ficar uma janela inteira só para você traçar essa rota, né? De um ponto ao outro. Beleza, então próximo ícone aqui é o Documentos, né? O Documentos é muito interessante também, porque quando eu passo o mouse sobre ele, eu observo que eu já tenho uma pré-visualização do que é esse documento, né? Se eu clicar aqui em abrir visualização, eu vou visualizar, né, o que eu tenho nesse documento. Aqui tem uma visualização menor. Se a gente quiser ver maior, a gente clica aqui, aí ele vai carregar esse documento e eu vou conseguir abrir ele. Como esse documento é meu, por aqui mesmo eu consigo fazer as edições que eu queira. Beleza? Outra coisa também que é muito interessante nessa parte aqui de documentos é que eu consigo copiar o link dele e mandar para uma outra pessoa, por exemplo. Se eu copiar esse link, eu posso mandar para uma terceira pessoa que precise visualizar. Lembrando que a pessoa vai ter a visualização que eu permitir, né? A gente sabe que quando a gente compartilha aqui, a gente tem essa opção de compartilhar via link. E aqui a pessoa vai conseguir apenas visualizar. Se eu quiser que a pessoa edite, eu tenho que colocar editor. Na opção de data. Essa opção de data eu quero até chamar aqui um pouquinho mais para o lado para a gente conseguir visualizar direitinho como que ela fica. Por quê? A data padrão ela apareceu assim, olha, 12 de abril de 2023. Porém, se eu clicar aqui na engrenagemzinha, eu consigo vir e mudar para, por exemplo, apenas 12 de abril. Olha que bacana. Outra que eu posso fazer também, em vez de abreviar a palavra abril, eu posso vir e colocar a visualização completa, né? Com a palavra abril completa. Eu posso colocar naquele formato que estava, 12 de abril de 2023, ou eu posso vir e colocar esse formatozinho americano, né? Que é o ano, mês e o dia. Aqui ele também já mostra em quantos dias que falta para chegar nessa data específica. E olha que bacana, eu consigo, através aqui do Google Documentos, criar uma reunião
para esse dia. Olha, vou vir aqui e agendar uma reunião. Olha que interessante. Ele vai vir abrir a minha agenda no dia 12 de abril. Olha aqui, ele sugeriu uma hora, né? Meio-dia até 1h30, mas se eu quisesse mudar essa hora, a gente sabe que é bem simples. A gente só vem aqui e coloca, eu quero a reunião começando 3h15 da tarde, terminando 1 hora depois, 4h15. Beleza, eu já vim aqui e criei minha reunião. Aí agora eu vim, olha. E olha que interessante, ele pega uma reunião, pega o nome do documento que você colocou. Olha, o meu documento chama Aula 5 do 5. Nossa, agora que eu percebi que eu coloquei a data errada aqui, gente. É 5 do 4. Querendo adiantar um mês aí. Então ele pega aqui, no caso aqui ele não vai mudar automático, né? Porque ele já tinha digitado, mas ele estaria assim, se eu tivesse digitado certo, beleza. E aqui agora a gente pode colocar, né, uma videochamada, se for uma reunião online. Pode adicionar os convidados que vão participar dessa reunião. Posso adicionar notificação, todas aquelas configurações que a gente já viu na aula de eh, na aula de agenda, tudo bem? Próximo ícone que eu quero mostrar para vocês é o da agenda, né? O da agenda, né? Eu acho que já está até um pouco óbvio aqui. Ele vai pegar informações referentes àquele compromisso que você trouxe da sua agenda, correto? Então, se você passar o mouse aqui por cima, ele vai te mostrar dia, horário, ele te dá a opção de anexar esse documento aqui. Olha que interessante. Esse documento vai ser um anexo dentro do seu evento. Olha que interessante. Ó, documento anexado ao evento. Vamos ver como que isso ficou na prática? Pode descartar aqui. Ó, vou para a semana que vem. Vou vir aqui no dia 12. Olha que interessante, eu nem precisei abrir, ele já mostrou. Olha, esse evento tem como anexo a aula 5 do 4 da turma D. Então, você consegue, colocando esse ícone inteligente, fazer com que esse documento que você está criando se torne um anexo lá dentro do compromisso. Então, esses ícones aqui, gente, eles são bem práticos, né? Eles são bem interessantes e eles servem justamente para você ter essa dinâmica de trabalhar com ferramentas da Google dentro do Google Documentos. Essa partezinha do menu suspenso eu já mostrei na aula de tabelas, né? Eu só vou dar uma revisada. Ela serve para você colocar opções para você escolher. No caso, você pode vir aqui, criar um novo menu suspenso. Esse novo menu, você adiciona um nome para ele, menu teste. Aqui você pode trabalhar com essas opções prontas, né? No caso aqui, essas opções não tem nada, mas você pode vir colocar sim, não, talvez. Um menuzinho bem básico para responder uma pergunta, por exemplo. E aqui agora você tem as opções de cores, né? Se você quiser um menuzinho neutro, você pode deixar ele assim. Aí vai ficar assim, ó, sim, não, talvez. Todos, né? Sem muito frufru. Mas se você quiser que fique aquele menuzinho colorido, você vem aqui nas opções e edita. Tem algumas opções prontas, olha, por exemplo, você quer o fundo azul com a frente azul claro. Aí o não, você quer um fundo cinza e cinza escuro e na frente cinza claro. E o talvez um amarelo, por exemplo. Você vem e salva. Aí pronto, agora o sim é azul, o não é preto e o talvez é amarelo. Ah, eu quero personalizar. Beleza, vem aqui e agora você vem em personalizar e agora você pode escolher a cor do texto e a cor do fundo. A cor do texto, eu quero o texto verde. Você vem o texto verde com fundo rosa, por exemplo. Fundo rosa. Pegar um rosa que vai dar para ver o verde, pelo menos, né?
Beleza. Ah, quero não com a cor do texto preta e o fundo branco, por exemplo. Não, o branco não vai aparecer no branco, né? E o vermelho, por exemplo. E o talvez você quer o texto laranja, por exemplo, e o fundo. Deixa eu pensar, uma cor que vai destacar. Nossa, destacar nesse é difícil. Aqui, ó, uma cor mais escura. Um roxo escuro, talvez. Pronto. Agora você tem o seu sim, não e talvez personalizado do jeito que você quis, tudo bem? Esse menuzinho suspenso é bem interessante quando você tem que escolher opções e essas opções elas vão se repetindo todas as vezes para várias perguntas, né? Então aqui você consegue fazer isso. Depois a gente tem nota de rodapé. Gente, essa nota de rodapé aqui é muito interessante. Por quê? Ela permite que você faça observações, que você faça citações, explicações. Você consegue fazer muita coisa com essa nota de rodapé. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta, escritor que a gente tem aqui em Itabira. Vou pegar aqui um pedacinho sobre a biografia dele. E agora eu vou fazer o seguinte. Supondo que no meu documento eu esteja falando sobre poetas de Minas Gerais, né? Meu texto é Poetas de Minas Gerais. Aí eu começo a escrever o meu texto, né? Minas Gerais, um berço de muitos poetas que escreveram obras literárias marcantes, com destaque Carlos Drummond de Andrade. Aí na hora que eu cito Carlos Drummond de Andrade, quero que tenha um destaque maior para ele. Por quê? Eu quero que a pessoa que for ver o meu texto, ela saiba, né, quem foi Carlos Drummond de Andrade, né? Supondo que alguém não saiba quem foi Carlos Drummond de Andrade. Aí agora eu venho e seleciono esse pedacinho aqui, venho aqui na guia inserir e agora eu vou inserir uma nota de rodapé. Observa que agora eu vim para o final do documento, agora eu vou vir e colocar aquele textinho que eu coloquei. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, farmacêutico, cronista brasileiro. Eu posso acrescentar aqui, ó, do século XX, natural de Itabira, Minas Gerais. Aí agora olha que interessante, esse umzinho aqui serve para identificar qual a nota de rodapé que eu estou falando, porque eu posso ter outras notas de rodapé. Supondo que aqui agora eu não vou falar mais de Carlos Drummond de Andrade, não vou falar de Minas Gerais, eu vou falar poetas do Brasil, por exemplo. Vou pegar diversos poetas. Aqui eu comecei falando de Carlos Drummond de Andrade, e aqui agora vai ter um texto falando mais sobre poetas que são mineiros. Agora eu tenho um outro parágrafo para me falar sobre Machado de Assis, por exemplo. Agora eu posso chamar o destaque aqui, ó. Outro escritor renomado brasileiro foi Machado de Assis. Agora eu quero uma breve explicação sobre quem foi Machado de Assis. Venho aqui, pego aqui no Google. Vou pegar aqui só esse pedacinho sobre Machado de Assis. Agora eu quero uma nota de rodapé sobre Machado de Assis. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar Machado de Assis, vou vir inserir e vou vir com uma nota de rodapé.
Aí agora na nota de rodapé eu coloco aquele pedacinho do texto que eu coloquei. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos e escritores o maior nome da literatura brasileira. Beleza. Agora eu tenho esse doisinho aqui, olha. Esse doisinho serve para mim identificar qual a nota de rodapé que eu estou olhando. Por quê? Eu tenho uma nota aqui sobre Carlos Drummond e aqui eu tenho outra sobre Machado de Assis. E você poderia ter quantas notas você quisesse. Vamos supor que cada poeta, cada escritor que você citasse ali no seu texto, você colocasse uma nota de rodapé para cada um deles. Ou, por exemplo, você poderia colocar, supondo que você está escrevendo um texto e apareça alguma palavra que seja diferente, ou uma palavra que tenha um significado que a compreensão do sentido dessa palavra interfere ali no texto, você pode, né, fazer uma chamada para a nota de rodapé. Então é isso, pessoal. A nota de rodapé é essa interação que você tem com o seu leitor, porque você traz esse unzinho, inclusive a gente vê muito isso em livros didáticos que você pega, né, para estudar, tem às vezes esse unzinho para você identificar em qual parte do rodapé vai estar aquela explicação sobre aquela parte do texto, tudo bem? E a nota de rodapé ela não precisa ser pequenininha assim não, você pode colocar uma nota de rodapé bem grande, inclusive, né? Se você precisar explicar muita coisa. Vamos aqui para o próximo ícone, que é a próxima funcionalidade que eu quero mostrar para vocês. Os elementos básicos. Esses elementos básicos é bem interessante também, porque eles fazem parte dessa interação de uma ferramenta com a outra. Eu posso, por exemplo, colocar ata de reunião. A ata de reunião ela é vinculada ao Google Agenda. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou pegar, por exemplo, um compromisso que eu tenha dentro da minha agenda. Vou pegar essa reunião aqui, ó, reunião de marketing. Agora eu vou criar a ata dessa reunião. Informações básicas que foram trazidas para mim, né? A data dessa reunião e o tópico, né? O evento já lá dentro da agenda. Lembrando que isso aqui são ícones interativos, né? São esses mesmos ícones que eu coloquei aqui, que eu mostrei para vocês. Aqui agora eu tenho uma parte de anotações, né? Que eu posso fazer anotações que sejam referentes a essa reunião. Por exemplo, anotações que eu poderia fazer numa reunião de marketing. Expor problemas de design. Por exemplo, se é uma reunião de marketing, você tem que falar de design, né? Levantar sugestões dos clientes. Agora, ações que têm que ser feitas nessa reunião. Precisamos alinhar as metas, definir os objetivos. Então, sim, você cria uma ata, né, gente? Uma ata são detalhes sobre alguma coisa. Lembrando que como aqui criou uma lista de verificação, você consegue ir marcando aqui de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Se fosse o caso, né, de você colocar uma, uma ata de um evento que tenha outros participantes, por exemplo, essa aula de agora, ele vai trazer aqui, junto da parte de participantes, todos os e-mails que eu enviei o convite para estar participando da aula aqui, tudo bem? Próximo que a gente tem aqui é o rascunho de e-mail. O rascunho de e-mail, ele nada mais é do que um atalho que a gente tem para mandar um e-mail para uma pessoa. Então, por exemplo, se eu quero deixar aqui dentro do meu documento um atalhozinho para mandar um e-mail para minha conta pessoal. E aí, minha conta pessoal, eu quero deixar o assunto aula 5/4/2023, turma B. Ok. Aí agora, se eu quiser, agora eu posso vir escrever a mensagem desse e-mail. Logo aqui embaixo eu tenho a mensagem do e-mail. Vou colocar aqui, e-mail
Teste, aula 5/4/2023, sobre recursos da guia inserir. Guia não, né? Vamos usar menu. Perfeito. Olha que interessante. Isso aqui é um rascunho de um e-mail, né? Na verdade, não chega a ser nenhum rascunho porque eu não mandei ele para lá. Mas é uma ferramenta, é um recurso que permite que você envie e-mails do Google Documentos para a parte dos e-mails. Se eu clicar aqui, olha, agora sim isso aqui vai se transformar em um rascunho. Olha aqui, ó, criando rascunho. Aí agora que eu criar esse rascunho, olha que interessante, ele vai puxar todas as informações que eu coloquei aqui. Ou seja, destinatário, assunto e o corpo do e-mail que eu tinha escrito. Se fosse o caso de eu precisar enviar esse e-mail agora, pronto, por aqui mesmo eu já poderia enviar ele, tudo bem? Então, com esse recursozinho aqui, que a gente tem aqui, olha, guia inserir rascunho de e-mail, você consegue, dentro dos seus documentos, enviar um e-mail para uma pessoa. Essas 4 opções aqui, eu vou passar por elas superficialmente, porque a gente já viu elas lá na parte de tabelas. Essas opções aqui, olha, planejamento de produtos, controle de revisões, recursos, controle de conteúdo de lançamento. Isso tudo aqui está dentro daquela parte daqui, olha, inserir tabela. Olha elas aqui. Só que eu vou colocar cada uma delas só para vocês verem, né? Planejamento de produto, né? Seria, vamos supor, uma empresa que aí ela tem os projetos e tal. Aí aqui você vai ter os status, né? Se um projeto ele já começou, se ele não começou, se ele já finalizou. Os arquivos, né, que você tem. Como que você coloca arquivos aqui? Guia inserir. Ícones inteligentes, é que você vem, coloca o arquivo que você queira, notas, você pode aqui agora colocar observações. Aí agora outra opção que a gente tem aqui também são controle de revisões, por exemplo. O revisor, aí ele vai e fala qual é a análise dele, né? Se já começou e tal, as notas. Outro que a gente tem aqui também é recursos de projeto, bacana também. Você vem, coloca um arquivo aqui, você descreve, coloca o status dele. Observa que todos têm esse menuzinho suspenso, que é para poder dar uma dinâmica maior no seu trabalho, no seu projeto. E por último, a gente tem o controle de recursos de lançamento, né, que todos vão ali seguir a mesma ideia, né? Tipo, data, e aqui no data você pode vir e colocar esse recurso aqui, né, de ícone inteligente, você pode vir selecionar uma data, saída você pode vir também, link, você pode vir colocar um link aqui. Então, sim, super tranquilo, né, a gente montar essa tabela, tranquilo. E todos esses ícones aqui a gente sabe que eles são editáveis, né? Se eu vier aqui eu consigo mudar o nome, eu consigo adicionar uma nova opção. Então, sim, essa parte já é voltando no que a gente já viu, tudo bem? Depois eu quero mostrar aqui para vocês esses ícones aqui, olha, que são os caracteres especiais. Pessoal, dentro dessa parte aqui agora, de caracteres especiais, existem muitas, mas muitas opções mesmo. Basicamente, esses caracteres especiais são qualquer símbolo, qualquer ícone que você queira colocar dentro do seu documento de qualquer idioma possível. Ele vai, por exemplo, eu vou apenas mostrar aqui superficialmente, porque depois o ideal é vocês abrirem essa parte de caracteres especiais e verem, né, a quantidade de recursos que vocês têm para um dia, quando vocês precisarem utilizar, vocês consigam colocar essas opções, né? Vocês consigam utilizar esse recurso. Por exemplo, a primeira que apareceu aqui foi os símbolos de seta.
símbolos de seta. Aí agora você vai ter todo tipo de seta que você imaginar. Olha, dá até um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Setas, olha, direita, esquerda, seta de duas pontas, nas diagonais, aí depois seta com barra, seta curvada, seta dupla, aí depois você tem seta fazendo curva, aí você tem duas setas juntas, duas setas para o outro lado, para baixo, seta assim, né, que, no caso ela tem duas barras, seta pontilhada, seta com três setas junto. Deixa eu pular para a linha de baixo para vocês conseguirem continuar visualizando. Aí depois tem seta assim dentro dos quadradinhos, isso aqui no caso seriam emojis. Tem esse marcador. Aí tem, gente, seta cruzada, seta apontando, começa assim, faz uma volta. Seta assim com o traço um pouquinho mais grosso, seta assim, gente, milhões, né? Isso foi só setas. Aí depois a gente vai ter braille, que são os símbolos utilizados para os deficientes visuais. No caso, eu não sei explicar o significado de cada um deles, mas para quem conhece e sabe o que é o braille, entende que isso aqui são as marcações que o deficiente visual utiliza, né? Aí aqui você tem várias opções, né? De acordo com o braille. Aí depois a gente vai ter controlar imagens, no caso aqui são símbolos de controle de imagens, opções de moeda, né? Aqui a gente tem o símbolo do cifrão do real, a libra esterlina, você vai ter, né, as moedas utilizadas no mercado. Tem uma variação aqui para o real também. Aí depois a gente vai ter os emojis, né, que a gente já conhece. Aí dentro aqui dos emojis a gente tem várias, né, opções de emojis, mas no caso aqui são só alguns, são só esses de carinho. Depois aqui a gente vai ter uma parte só de emojis específicos. Aí a gente vai ter peças de jogo, por exemplo, aquelas peças de tabuleiro, rei, dama, cavalo, bispo. Aí tem uma variação que é a mesma pecinha, só que com fundo preenchido. Peças de dominó dobrada. Na verdade, essa daqui seria cubo mágico, né? Essa daqui é cubo mágico. Vamos continuar aqui. Beleza, muitas opções, né, de peças de jogo. Aí a gente tem gênero, né? Homossexual, bissexual, hétero, todos os gêneros aqui. Todos não, né? A maioria deles. Formas geométricas, triângulo, aí tem reta, tem algumas, né, algumas formas geométricas, quadrado, retângulo, triângulo virado, né? Algumas opções disponíveis. Teclado interface, algumas opções, né? Por exemplo, símbolo de apagar, cadê? Esse aqui é o símbolo de apagar. Outros, né? Interessantes também. Suplemento ao latim. Isso aqui eu não sei nem explicar o que é, mas tem a ver com latim. Símbolos de matemática, esse aqui é legal também. Olha, vários e vários símbolos que você utiliza dentro da matemática. Vamos pegar aqui um diferente, ó. Mais ou menos. Esse aqui é o pertence, esse aqui é o pertence, esse aqui é o não pertence. Aí tem ele invertido também, que eu esqueci o significado. Beleza, muitos símbolos aqui utilizados na matemática, né? Beleza. Depois a gente tem símbolos diversos, símbolos musicais, né? Notas musicais. Esse aqui é bacana também, ó, notinhas musicais. Estrelas, vários tipos de estrelas. Subscrito e sobrescrito é bem legal também, né? Seriam aquelas opções de númerozinho que fica embaixo. Isso aqui eu já mostrei como que faz, sem ser, né, pelos caracteres especiais, como que você pega um número e transforma ele em sobrescrito ou subscrito. Inclusive está na aula número 2, se eu não tiver falhando a memória. Aí o subscrito é o que fica embaixo e sobrescrito é o que fica em cima, né? O númerozinho da parte de cima. Recursos técnicos, por exemplo, eletricidade. Isso aqui eu não sei o significado. Vários, né? Símbolos técnicos.
Ahn, transportes, né? Coisas relacionadas a transporte e mapa. Climáticos, sol, chuva, guarda-sol, neve, sol. Isso aqui é cometa no caso. Ahn, símbolos Chang. Isso aqui não faço ideia do que seja, mas tá aqui também para quem quiser. Beleza, pessoal, esse tanto que vocês viram é só dentro de símbolos, ou seja, lembra daquela questão de categoria, nível? Isso aqui é só dentro de símbolo. Além de símbolo, olha o monte de outras opções que também tem. Questões de pontuação, vários recursos de pontuação, por exemplo, um símbolo que a gente às vezes quer colocar, mas não sabe como que coloca, que é essa interrogação de cabeça para baixo, né? Ele é presente, por exemplo, no idioma espanhol. Você tem isso aqui. Outros símbolos também, né? Por exemplo, se o seu teclado não tem o, o i comercial, você pode vir e colocar um i comercial aqui, um jogo da velha, uma porcentagem. Outros recursos também, números, né? Os números decimais são os números que a gente já conhece, mas tem aqui outras, né, variações de números, números em outros idiomas. Você pode ter também frações, né? Um quarto, um meio, três quartos. Outros, né, variações de números romanos, né? Oito romano. Aí você tem o CD, que aí eu esqueci qual que é a representação desse número. Beleza, gente. Então aqui eu não vou ficar mostrando todos, né? Porque senão eu ia gastar o resto da aula só com isso. Mas aqui a gente vê que a gente tem muitos recursos de caracteres especiais. Inclusive aqui, esse final é basicamente só recursos de números, palavras chinesas no caso. Olha que bacana, são só. Vou pegar aqui. Aqui, ó, são só esses mandarim, né? Eu não sei explicar exatamente como que funciona, não tenho conhecimento do idioma, mas aqui a gente tem vários caracteres que são desse idioma, né? Outro recurso que é bacana também é quando você quer um símbolo, mas aí você não sabe como que é o formato dele. Desculpa, você não sabe como que é o nome dele, você só sabe o formato. Ah, eu quero alguma coisa que é mais ou menos assim. Aí ele vai processar e falar: opa, tenho esses caras aqui. Ah, eu quero alguma coisa mais ou menos assim. O que você tem? Ah, eu tenho isso daqui, ó. Calma aí, vou colocar aqui na linha de baixo, para vocês acompanharem que vocês conseguem ilustrar a ideia, né? Ah, eu quero um negócio que ele é assim. Tem alguma coisa? Tem. Ah, um negócio que eu preciso, ele é assim. Tem. Deixa eu pensar. Esse daqui, né? Ok, quero alguma coisa assim, ó. Tem. Tem. Então, gente, às vezes você pode desenhar aqui o que você quer e ele vai te dar alguma coisa que seja mais parecido possível, né? Beleza, então. Depois a gente tem essa opção aqui de equação matemática, que é muito bacana também. Equação matemática, basicamente, você vai escrever uma fórmula, uma inequação, uma equação, qualquer assim, uma fórmula matemática, né? Por exemplo, A mais B elevado ao quadrado. Quer elevar ao quadrado? Você vem aqui, ó. Ah, calma aí. Para elevar ao quadrado. Ué, não tá dando certo. Tá. Depois de elevar ao quadrado eu faço pelo subscrito, pelo sobrescrito lá. Mais fácil. Então, supondo que eu queira colocar aqui uma letra grega, por exemplo. Aí a gente tem alfa, beta, ômega, tetas, todas as letras, né? Ômegas. É, Aí aqui a gente tem símbolos, né? Divisão, multiplicação, é, esse grupo dos reais, grupo dos naturais. Aí a gente tem aqui também. Esse aqui é bacana, por exemplo, se você quiser escrever uma fração, você pode vir e colocar aqui a fração que você queira. É, Aí, por exemplo, você tem aqui também.
Você pode colocar uma fração que não seja quadrada, né? Uma fração cúbica, por exemplo. Raiz cúbica de 27, por exemplo. Aí você tem aqui também somatório, tem assim, recursos, né? Integral. Você tem aqui recursos que são provenientes da matemática, né? Setinhas, né? Que é para indicar tal coisa. Então, sim, isso aqui você monta a sua equação, tudo bem? Para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês o marca d'água, que a gente já viu muita marca d'água e que é um recurso bem interessante. A marca d'água, para quem não está lembrando, é aquela logo ou às vezes aquela escrita que a gente vê, ela fica ao fundo do documento, de modo que você consiga ver aquela imagem no fundo e conseguir ler o que está na frente, né? Ela é só um fundo, né? Acho que a melhor expressão seria um fundo. Então a gente vem aqui em marca d'água, a gente pode adicionar basicamente de duas formas, imagem ou texto. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a logo do City Nova. Eu gosto muito de utilizar essa logo. Logo do City Nova, beleza. No momento que eu coloco a logo, eu já observo que ela já veio como minha marca d'água. Porém, tem algumas formatações que eu posso fazer. Primeiramente, eu posso trabalhar no tamanho desta imagem. Então, eu posso, por exemplo, vir e colocar uma escala de 50%. Aí eu observo que a logo agora ela está bem pequenininha ao fundo do meu documento. Olha, o meu documento está na frente, minha logozinha está bem pequena. Da mesma forma, eu poderia aumentar. Eu poderia colocar uma escala de 150% em relação à imagem original, olha. E aí vai do que eu preciso, né? Esse efeito esmanecido seria para a gente conseguir visualizar a imagem da cor original dela. Eu não acho que isso fique tão bacana, porque se você não coloca o efeito esmanecido, você prejudica a visualização das suas informações, olha. Então, assim, se é para ser uma marca d'água, ela tem que ser uma coisa, um detalhezinho ali no fundo. Porém, se você quiser que seja uma marca d'água forte, você vem e desmarca esse efeito esmanecido, tudo bem? Nas mais opções de imagem, a gente vai vir e aplicar formatações utilizando aquelas formatações que a gente já conhece, né? Que são as clássicas, por exemplo. E aqui a gente vai trabalhar na opacidade dela, por exemplo. Ó. Quanto menos a gente diminui aqui, mais apagadinho vai ficando ela lá, né? Mais apagada do que já estava. Aí a gente pode trabalhar no brilho, no contraste, né? Vamos supor, você quer que a logo apareça mais, em vez de trabalhar no esmanecido, você vem aqui no contraste. Aí tem as cores, né? Que a gente já conhece. É, Aí vai ter também essa questão da rotação, né? Se você quiser rotacionar a sua logo, bacana. Aqui a gente pode também mudar a imagem, né? Supondo que eu não queira essa imagem, eu posso vir aqui no lapisinho e trocar por uma outra. Ou, por exemplo, eu posso vir adicionar um texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui teste. Aí de cara eu já percebo que já veio um texto na diagonal com algumas pré-configurações. Olha, ele já está aqui no meu documento. Ó, primeira coisa que eu consigo ver é a fonte, né, que ele tá. Eu tenho aqui várias opções de fonte, né, aquelas fontes padrões que a gente já conhece, que a gente já trabalha, né. Lembrando que a fonte que você utiliza impacta diretamente na visualização do seu documento. Só confirmar aqui se ninguém mandou mensagem, que eu não tô. Ah, tá, você está falando do Johnny, né? Beleza, então. Então, beleza. Aqui a gente vai ter opções de fonte, opções de tamanho, né? A gente pode colocar o tamanho que a gente quiser. Lembrando que se você colocar um tamanho muito pequenininho, o seu texto vai ser, né, praticamente ignorado ali como marca d'água. O ideal é um tamanhozinho um pouco maior, de modo que as pessoas batam o olho ali e vejam a sua imagem ao fundo. Tem a questão da transparência, né? Que você pode estar
aplicando. Então, quanto mais transparente você vai colocando, mais fraquinho vai ficando ali o seu texto. Lembrando que aqui ele sugeriu a cor de texto fundo, cinza, né? Porém, você poderia ter colocado um preto. Porém, se você colocar um preto, o que que acontece? Como a fonte já é preta, você vai estar fazendo ela ficar por cima. Tipo assim, não é que ela está por cima. Aqui dá para ver que ela está por trás. Mas está fonte preta na cor preta mesmo. Então você não consegue ver a diferença. Então, por exemplo, se fosse um rosa, aqui vocês conseguem perceber que a fonte não está por trás. Mas, por exemplo, você pode colocar uma cor de fonte e vir aplicar uma transparência nela, olha. Deixar ela mais fraquinha. Porque a marca d'água ela não pode atrapalhar a visualização de frente. Só que se você colocar muito clarinho, praticamente virou um cinza. Era mais fácil você vir aqui e aplicar um cinza direto. Que aí você consegue ter essa visualização melhor. Aí tem a questão da posição, né, que pode ser na diagonal ou na horizontal. Diminuo aqui para vocês. Aí aqui, olha, observa que o teste está escrito. A desvantagem, né, de você colocar ele na horizontal é que, por exemplo, numa tabela desse aqui, olha, a marca d'água foi toda comprometida, então você não conseguiu visualizar. Na diagonal, mesmo que tenha uma tabela, você ainda consegue visualizar mais bacaninha, né, como é que fica ao fundo. Tem essa opção aqui, mas eu nem sei quando exatamente que vocês usariam ela, que seria na frente do texto. Na frente do texto é meio estranho, porque você vai estar comprometendo a visualização. Supondo que você queira, já assim uma situação, você pega um arquivo e aí você quer colocar uma marca na frente dele escrito confidencial, por exemplo, ou alguma coisa assim que você queira tampar parte da informação. Olha que interessante, ó. Supondo que eu coloque aqui, ó, confidencial. Tipo aqueles documentos do governo, já viu? Confidencial. Diminuir aqui um pouco a visualização. Deixa eu ver se pegou tudo. Pegou não. Coloca aqui uma cor vermelha. Olha que interessante que ficou. Tipo aqueles documentos do governo, sabe? Com confidencial na frente. Não é algo muito usual que você faria, mas se você quisesse fazer, né? Às vezes fazer uma brincadeira, alguma coisa assim, é assim que faz. E aí toda nova página que você criar já vai vir com essa marca escrita, né? Pessoal, com isso a gente vai fechar aqui o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham conseguido pegar, tenham conseguido revisar o que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu só confirmar aqui. O Arthur tá com a gente ainda ou ele sai? Ah, não, ele deve voltar depois. Mas provavelmente ele já registrou a presença de vocês, tudo bem? Querem fazer alguma pergunta antes da aula terminar? Algum comentário, dúvida? O que vocês acharam aí da aula de hoje? Gostou desse conteúdo? Meninas, eu preciso de um feedback de vocês, ó. Deise, a Darlene, Rosa, Rosângela, Pamela. Vocês gostaram do conteúdo? Ó, bacana demais, pessoal. Fico feliz aí que vocês tenham gostado, tudo bem? Thierry também. Esqueci de você não. Você tá aqui na minha lista, ó. Pessoal, então é isso. A gente vai encerrar aqui por hoje, tudo bem? Vou estar mandando um exercício para vocês fazerem essa semana. Aproveitem aí o fim de semana, né? Quem tiver um feriado no serviço, tenta tirar um tempinho para dedicar ao curso. Quem está atrasado com as aulas, pessoal, assiste às as aulas gravadas. Quem ainda não acessou o Classroom, por favor, acesse o Classroom, aceita o convite,
Se não tiver conseguindo acessar o Classroom, me fala que eu te ajudo. É muito importante que todo mundo esteja lá, porque lá a gente tem um controle, a gente passa para o pessoal da coordenação, olha, turma D, são esses alunos aqui, olha. Esses alunos estão presentes, esses alunos fazem as atividades, esses alunos estão participando do curso, porque quando chegar lá no final, na hora de entregar o certificado, eu tenho como provar que vocês participaram do curso, entendeu? Então é muito importante que vocês estejam lá. Então, interajam, me mandam um e-mail, manda dúvida, faz atividade, assiste aula. Quando puder, participa da aula aqui presencialmente. Não pôde participar, me manda um e-mail justificando, porque eu tenho que ter um motivo para a sua ausência. Eu preciso assim ter um controle sobre vocês. Então, por exemplo, fulano faltou tal aula. Por quê, professor? O que que aconteceu? Ah, não, tá aqui, olha, me mandou e-mail, foi precisou ficar no serviço, precisou resolver tal coisa. Então, sim, é só para a gente ter esse controlezinho bacana, tá bom? Fiquem com Deus, aguardo vocês na semana que vem. Provavelmente amanhã eu disponibilizo essa aula aqui gravada para quem queira estar assistindo ela de novo, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e boa noite.